E aí, galera, beleza? Tudo bem? Estamos então na primeira correção dos nossos temas, das nossas atividades de casa, que é naturalmente o módulo 1, níveis de linguagem. A gente sempre vai fazer correção assim nesse formato mais intimista, como se eu estivesse conversando contigo, que é o que eu realmente estou fazendo, esclarecendo ponto a ponto todas as questões que ficaram de tema durante a semana, ok? Nesse módulo 1, que nós vamos agora compartilhar na tela, a gente tem 11 testes e muitas frases tiradas de redação. Nós estamos aqui na página 10 e eu quero te lembrar que essa correção é uma correção relativamente simples, mas que nós não estamos fazendo questão exclusivamente de interpretação de texto. Nós vamos usar todos os conceitos de português culto, coloquial, dialeto e assim sucessivamente para responder o melhor possível esses testes aqui. E depois nas frases, naturalmente, muitos conhecimentos gramaticais vão ser testados. Então, olha bem a questão número 1. Detalhe importante, tá? Como esse vídeo é um vídeo, e serão todos assim de correção, eu não vou reler os textos, ok? Porque eu suponho que tu, naturalmente, já deve ter lido. Então, eu vou direto nas alternativas, correto? Esse vídeo só faz sentido se tu já fez o tema. Se tu não fez, então, vai fazer, né? E aí depois vem na correção. Olha por que a primeira alternativa número 1 tem que ser Equador, tá? O que o texto te diz? Aponta razões para empobrecimento vocabulário que caracteriza os jovens de hoje. Não, olha só, se eu marcasse isso, eu estaria fazendo um juízo de valor, sendo talvez até preconceituoso com a linguagem coloquial. Vamos descartar a letra A. O autor não tem essa crítica, o autor ele pondera sobre as diferenças entre fala e escrita que a escola tem que resolver. Na letra B, não tem crítica nenhuma ao modo dos jovens. Ó, justifica a coerção que a escola exerce sobre a fala espontânea? Não, é como a letra A. Seria uma atitude, inclusive, preconceituosa do autor do texto dizer isso. Alerta que os jovens se sentem seguros em relação ao idioma. Não, os jovens não aparecem em nenhum momento mostrando insegurança, nem tem o ponto de vista dos jovens, né? E, finalmente, a letra E defende a legitimidade da fala dos jovens como instrumento de comunicação. É o que nós aprendemos na largada da aula teórica, não é verdade? Existe a língua culta, que a escola deve naturalmente assegurar, propor, ensinar. Mas também tem a coloquial que a gente usa no cotidiano. Beleza? Questão que não é só de interpretação. Como a 2. O que acontece na 2? Por que nós temos que concordar com a letra D na 2? Talvez tenha marcado E, né? Mas já vamos chegar lá. Na letra A, como a escola poderia se opor às influências negativas que atingem a linguagem? Não, mas olha só, de novo, ó, é juízo de valor. E não é o que o texto coloca. O texto coloca a diferença, sem colocar o juízo de valor. Que influência tem os meios de comunicação sobre a fala dos jovens? O texto não aborda isso. Como a escola deve trabalhar preferencialmente com nível culto, não é preferencialmente. Ó, por que a escola deve preparar preferencialmente com nível culto? Não diz o porquê. Diz que a escola tem que fazer, que existe a fala espontânea, o papel da escola no nível culto, mas não explica por quê. Como deve proceder o professor em relação à linguagem? Com tolerância. Você tem que entender que ela existe, a variação coloquial existe, é inescapável. Todo mundo vai chegar na escola já sabendo falar, com aquela influência que nós colocamos na aula teórica da família, do seu local de origem, que vai ser diferente da escrita, e a escola tem que tratar com tolerância. Está aí a resposta. E na letra E, cara, daí a letra E ela é contraditória. Como assim? Porque os jovens não conseguem aprender português. Cara, mas todo mundo chega na escola já falando português. Ah, mas é o português coloquial, mas é a língua, é português. Não é o culto, naturalmente, que é justamente a tarefa da escola ensinar. Mas é claro que se aprende português, ah, mas é de uma forma espontânea, mas aprende, beleza? Vamos com a letra D aqui. Então, olha a 3. Cara, 3, o gabarito é a letra A, não, e ela tem algumas peculiaridades. Olha só. Então, a primeira tem que ser verdadeira, né? Adequação ao contexto que o falante está inserido torna apropriada a linguagem utilizada. Óbvio, né? Óbvio, mas foi tudo que nós falamos a parte teórica. A linguagem coloquial é falada em situações espontâneas e informais, e a culta para as situações mais formais. Aí, verdadeiríssimo. A rateada que a gente pode dar, e é uma pegadinha, está na segunda. Os níveis de expressão variam de um idioma para o outro. Não, cara. Os níveis de expressão, os níveis de linguagem, a variação linguística, ela se dá dentro do mesmo idioma. Ou seja, eu comparar o português culto com o português coloquial. Eu jamais vou comparar níveis diferentes em idiomas diferentes. Por exemplo, não se compara o português culto com o inglês coloquial. Tu entende o que eu quero dizer? Nós temos o mesmo patamar sempre de comparação, português culto e inglês culto. Inglês coloquial, português coloquial. Como assim?
Imaginamos que eu estou fazendo um trabalho de tradução, tá? De um livro técnico de medicina, estou traduzindo do inglês para o português. É claro que eu vou manter o mesmo nível de linguagem. Isso provavelmente vai ser escrito com inglês culto, que eu vou traduzir também para o português culto. Se porventura, tá, nós estivermos traduzindo uma música mais espontânea e coloquial do inglês para o português, se lá no inglês ela foi escrita numa versão coloquial, nós vamos traduzir também para um formato mais coloquial. Então, entre idiomas, os níveis de expressão são sempre iguais. Não está errado. Segundo, o jovem mostra-se incapaz de expressar-se adequadamente no seu cotidiano porque não conhece a norma culta. Não! Não, porque em várias situações do cotidiano não se usa a norma culta, inclusive na totalidade das situações espontâneas. Se usa o coloquial mesmo, falso. E a escola não tem sido bem sucedida no ensino da norma culta, bom, aí é verdadeirice nos últimos 500 anos do Brasil, que é justamente a crítica que o texto faz. Beleza? Letra A. Olha a 4. A 4 também tem uma margenzinha para alguns problemas. Diz assim, ó, na 4 nós vamos ter como resposta a letra C. Então, olha o dedo gordo, pulei um pouquinho a letra C. 1 e 3 vão ser verdadeiras. Diz assim, ó, a língua portuguesa pode ser definida como um conjunto de variedades linguísticas. Sim, né? Como praticamente toda língua viva, pelo menos duas versões vão aparecer, né? A culta e a coloquial. Verdadeiríssimo. A variante linguística de prestígio, chamada também de língua culta, é a única que merece ser chamada de língua portuguesa. Não. Todas as demais variantes, elas vão ser, por exemplo, coloquiais, gíria ou dialetos. Língua portuguesa são variantes do mesmo idioma, correto? Inclusive, talvez a variante que mais possa ser chamada de língua portuguesa é a coloquial, que nós utilizamos mais, correto? Não é que aqui tenha prestígio, é a única representativa. Né? Veja os dialetos, por exemplo, que são extremamente representativos. Errada a segunda. É uma contradição o falante de português dizer eu não consigo aprender português, eu não sei falar português. Exato. Porque pelo menos uma das variações, ou várias, né? A coloquial, talvez também a gíria, com certeza o dialeto, tu já sabe. Então, certa a terceira. Tu foi, então tá. São frases da língua popular que devem ser banidas de todos os contextos. Você está vendo que a carga desse tipo de pergunta, aí tu já te ligou, é altamente preconceituosa, isso não é verdadeiro. Como é que eu vou banir do contexto coloquial? Não existe isso. Eu não posso, inclusive, não tem ninguém sequer controlando isso para poder banir, ok? Ficamos com 1 e 3. Questão 5, vocês amam, nós já fizemos na aula, né? Mas eu vou passar rapidamente por ela aqui, tá? Só para lembrar, se já assistiu o vídeo da aula, já corrigi lá. Diz assim, ó, o cãozinho não domina a modalidade culta escrita do idioma, como se pode aprender da fala apresentada no terceiro quadrinho. Não, afirmação contraditória. Eu não posso justamente controlar a escrita pelo jeito que a pessoa fala. A pessoa fala de uma forma espontânea que não representa necessariamente aquilo que ela escreve. Então está errada a primeira. A segunda é uma questão de interpretação, né? Os argumentos que o Snoopy usa, fazer-me rico e famoso, não são lógicos e consistentes. Está errado a segunda. Na terceira, onde ele diz assim, né? Referindo aos seus originais, Snoopy argumentou que o editor deveria imprimir eles. Aí tem o aspecto mais coloquial da questão, né? Não é imprimir eles. O culto seria imprimi-los justamente como o cãozinho usou. Então ali nós reproduzimos a frase e colocamos um erro. Tá? Então a 3 também está errada, vai dar a letra E, 4 e 5. Agora vamos conferir a 4 e a 5. Né? A 4 tem uma pergunta bem gramatical. A fala do primeiro quadrinho corresponde no discurso indireto a Snoopy perguntou ao editor que continuava devolvendo os originais que enviava. Qual é a pergunta gramatical aqui? Discurso direto ou indireto. Lembra? Do discurso direto, quando eu uso presente, porque continua devolvendo os originais que envio, o presente vira obrigatoriamente pretérito imperfeito, ok? Que é justamente a alteração que está sendo feita ali. Sai a pontuação e aí por diante, está bem tranquilo como construção frasal. E, naturalmente, voltamos à interpretação da 5, a interpretação mesmo, quando o cãozinho se perde, mas tem um fundamento linguístico, né? E usa uma variação mais coloquial, olha a sua, o meu. É natural que essa variação mais coloquial, mais espontânea, reflita uma questão de sentimento do cãozinho naquele momento. Certa 5, né? Que está expressa na palavra indignação, né? Então ficamos com letra E, 4 e 5. Beleza? Tchê, agora olha só, na questão 6, eu vou enumerar alguns erros, talvez eu não pegue todos, né? Porque nessa questão cujo gabarito é D,
eu tenho muitos erros coloquiais em cada uma das alternativas. Por exemplo, o que tu vê na letra A? Por exemplo, pedacinho e pra na segunda linha, pra na quarta linha, e o pessoal que eu falei, seria o pessoal com quem eu falei. Na letra B, horror de chata na primeira linha, histérico, que é na realidade, histérico é um diagnóstico médico, né? Está sendo usado coloquialmente ali, né? E na quarta linha tem uma música que deveria ser a ou existe uma música. Na letra C, acho brabo, cruz credo. E também deveria ser de agente, matéria de regência, separado aquilo ali, né? Na terceira linha, o nem, voltando um pouquinho agora aqui, na penúltima e última linha, estar no ponto, que seria estar preparado. A letra D é a resposta, não há erros coloquiais. E na letra E, tem uma situação que tu não pode ter deixado de ver, tá? Na segunda linha se trata, tem um erro de concordância, tá? Bem gramatical, mas na quarta linha tem um CG. CG, é sejo, correto? Beleza? Muitos erros aqui, né? Questão 7. Questão 7, nós temos assim, o gabarito da 7 vai dar Canadá, 1 e 3 estão corretas, tá? Transe da linha 3, que é uma expressão figurada conotativa, não é coloquial, significa isso, né? Está estático, assim, catatônico, paralisado frente a alguma coisa, então a definição está perfeita, né? A segunda, que vai estar errada, que, por exemplo, a tua redação realmente estaria errada, sabe, né, que a gente condena a repetição de vocabulário, para o efeito de crônicas, textos jornalísticos e literários, a repetição também pode ser um recurso de ênfase. Ok? Que sacanagem, né? Tu não pode, mas se o cara é autor literário, pode. Essa aí é a realidade. Na realidade, na redação, quando a gente faz a repetição, não é um recurso. Muitas vezes realmente faltam palavras. E aqui se trata de um recurso consciente. Então nós consideramos ênfase, por isso que a 2 não é coerente. E a 3, a gente, é claro que é da língua falada, né? Como é que seria a gente na linguagem culta? Nós, beleza? Então a 3 está certa. Deixa eu te perguntar uma coisinha da 8 agora. O 8, o gabarito é Equador. E tu notou, está em negrito e ainda por cima em maiúsculas, correto? É para marcar a incorreta. O que está errado na Equador? Vamos na resposta direta, depois a gente discute as outras, ok? No lugar da expressão tem coisas, o correto seria dizer ou há coisas ou existem coisas. E tu também não deveria dizer coisas, ok? Tem um problema de concordância, mas coisas sempre é coloquial. Tu deveria dizer existem aspectos, existem situações, mas coisas tu não vai usar em nenhuma situação. Então tem a concordância e o problema do vocabulário, correto? Na letra A tem uma pegadinha. Se eu substituísse quando por ser, a frase permaneceria correta, coerente com alteração de sentido. Mas ela seria correta, coerente, ok? Dando uma bronca é como dizer brigando mesmo, na linguagem culta. Na letra C, essa aí acho que é a mais difícil, né? Sobretudo para os mais experientes. O cara diz mantendo a coloquialidade. Quer dizer que a frase seguiria errada, entendeu? Ela seguiria sob o ponto de vista da fala e não da escrita. E qual é o erro ali na versão que o cara fez na letra C? Preferir é preferir digitar a falar e não do que. Caso clássico de regência coloquial. Beleza? Muito bem. Aí na letra D, as expressões são ambas cultas e equivalentes. Né? Na 9, aqui a gente tem uma questão bastante trabalhosa. O gabarito da 9 é a Argentina, né? Tudo coloquial de um lado e tudo culto de um lado, tudo coloquial do outro, ok? Na letra B, eu quero 3 formais e 3 usados de forma coloquial. Por exemplo, na letra B, propenso, tinha razão e malícia não são coloquiais. Na letra C, injustamente não é coloquial. Na letra D, quase sempre que está dando errado é o coloquial, né? De fato não é coloquial. Na letra E, novamente, considerável e ruim não são exclusivamente coloquiais. Beleza? Trabalhar essa questão, né? Na 10, a gente tem agora uma questão de atenção. Como é que o gabarito da 10 é a letra C? Tu notou que na letra C, isso eu salientei bastante, estarei salientando bastante na segunda aula, te liga, né? Para português tem muito de atenção e análise, ok?
A gente tem que ser um pouquinho mais atento. A letra C, naturalmente, a expressão é o rei, não se usa mais, é um posto da hierarquia lá do Brasil colônia, mas também, junto a el rei, tem a palavra registrar. E hoje nós empregamos registrar. Tem um encontro consonantal, tem um R que essa palavra ganhou e que não existia antigamente. Beleza? Que sacanagem, mas não é pior do que a 11. A 11 é a frouxa questão mais difícil que nós temos aqui, né? Por quê? Eu menciono isso aí também na correção, na aula teórica. Nós ficamos entre B e C. É incrível como quase sempre ficamos entre duas alternativas, escolhemos errado, não é verdade? Por que não pode ser? Eu vou direto em B e C, aqui onde tem coloquialidades aparentes, tá? Por que não pode ser a letra C? O que é muito evidente para ti? O seu, de seu João, é coloquial, correto? Agora, mais ou menos não é coloquial, a gente não aprende, a gente não pode escrever mais ou menos. Cara, eu não posso escrever mais ou menos como um advérbio de intensidade. Ah, eu estou mais ou menos cansado, meio cansado, não é? Agora, se eu te disser assim, ó, por exemplo, só o tempo dirá se nesse ano tu vai ser mais ou menos esforçado do que o ano passado. Mais ou menos esforçado. Não é o mais ou menos de meio. Eu não sei se tu será ou mais ou menos esforçado. E aí não é coloquial. Por isso que essa não é a resposta. Tá, mas e na letra B, o que é claro para ti? O tá é coloquial, não é? Maravilha. Tá, mas e aquele ficaço, como é que isso aí pode ser coloquial? É coloquial, pessoal, na linguagem do esporte, do jargão do esporte. Por exemplo, se Júnior ficasse na sua posição, não significa ficar culto. Como é que é o ficar culto? É ficar parado. Mas não é como eu estou usando aqui. Ok? Na realidade, eu estou usando no sentido de permanecer numa posição. Como é que é, por exemplo, na hora da cobrança do pênalti, que nós dizemos assim, né? O goleiro tem que ficar no gol. Eu não quero que ele fique parado, ele pode se mexer dentro daquele espaço, naquela linha. Significa que ele deve permanecer numa posição, mesmo que em movimento. Então eu coloquei. Eu acho que a questão exagerou um pouco, né? Porque isso é muito jargão do esporte, ok? Que nem sempre a pessoa vai conhecer. E a questão efetivamente te sacaneou. Essa, se tu errou, beleza, pode desconsiderar. Vamos ver agora como é que vocês foram nas frases, tá? Nós já fizemos duas na parte teórica, mas eu vou te recuperar aqui, tá? O que eu te pedi para fazer? Marcar o erro. Aqui na correção eu vou te dizer qual é o erro, vou te dizer quais são as alternativas, ok? O que eu não mencionar efetivamente não estava errado. De repente era uma expressão apenas conotativa ou uma expressão que não conhecia. Vão aparecer, pessoal, muitos erros motivados por questões gramaticais. E olha bem como é que eu vou te dizer. Naturalmente nós vamos ver todas essas matérias. Essas frases são um filtro para tu ver como é que tu está em algumas questões sutis da variação culta que eu não posso escrever. E tu te lembra, eu disse isso acho na aula, essas frases são todas tiradas de redação de alunos que antecederam vocês, mas todos passaram, ok? Todo mundo aqui conseguiu a sua vaguinha para chamar de sua, beleza? Qual é o problema na primeira frase? É a tal, deveria ser aquela anteriormente referida, funciona como um pronome demonstrativo. Qual é o problema na 2? Eu não posso usar o imperativo. Numa redação culta, eu não posso usar o imperativo. O imperativo não pertence à linguagem culta, correto? Claro, pode aparecer na publicidade, pode aparecer em manchete de jornal, ok? Propaganda, mas não na tua redação, em hipótese alguma. Mesmo que nós consertemos a pessoa, lembra que eu fiz os concertos na aula, né? O vírus é tu, procura você. Mesmo que eu use a mesma pessoa, a frase é coerente, mas continua coloquial, ok? Qual é o erro da 4? Que me perdoem. Essa expressão que me perdoem não significa que eu estou perdoando, pedindo perdão para ninguém. Significa que eu estou dizendo alguma coisa que a pessoa não vai gostar, ok? Quando eu digo assim, fulano, tu me perdoe, eu estou dizendo que eu vou discordar de ti. Por isso que é coloquial. Na 4, acho. Tipo assim, olha como é que eu vou te dizer. Tu pode ter dúvida, pessoal, numa redação ou não. Claro que pode ter dúvida. Mas tu não pode dizer acho. Tá? Tu nunca pode pessoalizar essa dúvida, ok? Tu pode dizer, por exemplo, assim, não há dados suficientes, as opiniões são conflitantes, mas nunca eu acho, ok? Isso é coloquial. Opa, perdão, essa foi a 5, né? A 6 agora.
Tu nunca pode usar, pessoal, o direcionamento para o leitor. Você estudou para passar. Cara, a redação não é um diálogo, ok? Então tu pode dizer assim, ó, o aluno estudou, as pessoas estudam, alguém estudou, mas não você. Da mesma forma, tu não pode usar o imperativo, tu não pode usar pessoas que estejam ligadas ao interlocutor, tu ou você, o senhor, mesmo que seja respeitoso, tu não pode te dirigir ao leitor, a não ser para a terceira pessoa, o aluno, ok? Na 7, lembro de uma gíria muito popular do meu tempo, é no meu tempo. Isso é uma expressão indeterminada, não é no meu tempo. Tu pode dizer, por exemplo, assim, no período que eu estava na escola, quando eu era estudante, na década de 2010, mas não no meu tempo, que é indeterminado. Na 8, isso ou aquilo. O que significa, pessoal, isso ou aquilo? Quer dizer que as pessoas estão comentando, quer dizer que é relevante, que é importante, que está em destaque, mas não isso ou aquilo. E vamos correndo também seria assim, despertamos o interesse, ok? Tu vê que a primeira pessoa do plural não tem problema. Despertamos, temos interesse, percebemos, ok? Tu não pode usar é você. Na 9, o é mesmo, reforço desnecessário. Essa ênfase não precisa, tu já disse que é importante, não precisa dizer e é mesmo. Tá? Na 10, guria. Guria, pessoal, não é nem coloquial, guria é dialeto, ok? Guria é como dizer no Rio Grande do Sul, menina, pessoa, moça. Não se usa em redação. Na 11, já imaginou? Ok? Cara, já imaginou significa assim, ó, que é muito bom ou muito ruim, não é verdade? Por exemplo, o Mottler, nosso querido professor de matemática, fundador, ele usa bastante essa expressão. Ele chega para ti e diz assim, ó, já imaginou se tu passa na fundação? O que significa isso? Já imaginou se tu passa na fundação? Isso é uma pergunta retórica, né? Ele está dizendo para ti como seria bom se tu passasse na fundação. Tanto que tu não responde essas perguntas, né? Já imaginou se tu passa na fundação? Aí tu vai responder, essa moto eu já imaginei, sim. Tu vê que isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Como seria bom? Se a pergunta indicasse alguma coisa ruim, já imaginou se tu não passa? Ele estaria dizendo como seria ruim, correto? Inclusive, essa frase tem uma pontuação inadequada, né? Deveria ser ponto de interrogação ali. Não sei se tu notou. O já imaginou, então, nesse caso, seria substituído por expressões como seria ruim ou como seria bom. Tá? Na 12, não dá para negar. É tipo, não é possível negar. É impossível negar, correto? Dá nesse sentido coloquial. Na 13, tem grupos. São as coloquialidades mais comuns, né, pessoal? Há grupos ou existem grupos, ok? E depois entram e saem de moda. Cara, tu só usa entrar e sair de moda para roupa, sapato, mas não para outras expressões. Entrar e sair de moda vai ser sempre coloquial se tu sair do âmbito da moda mesmo, correto? Então tu pode dizer que param de ser empregadas ou começam e param de ser empregadas e aí por diante. 14. Não tem como fugir, não há como fugir, correto? Verbo ter não significa existir, usa existir ou usa haver. 15, duro, essa aí tá duro mesmo, né? É difícil, é complexo enfrentar uma língua e cultura novas. Na 16, sutilmente, no finalzinho da linha, para que arriscar? Por que arriscar? Né? Na 17, um dos erros coloquiais mais comuns, pessoal, onde. Eu uso onde exclusivamente para lugar físico. Ocasião não é local. Então eu posso dizer assim, ó, uma ocasião na qual, uma ocasião em que, onde é para o lugar. A 18 tem assim, ó, mulher, é melhor dizer a pessoa, a senhora, né? Cara, o correto seria expressão. E cacetinhos, pessoal, é o dialeto gaúcho, né? Se usa no resto do Brasil, se diz pão francês, mas não cacetinho. Nunca diz cacetinho fora do Rio Grande do Sul. E nunca escreve isso, né? 19, agora na 19, tu já sabe qual é o erro, né? Não é mantenha cautela. Eu nunca uso, pessoal, o imperativo. Tipo, eu posso sugerir alguma coisa na redação, dizer para o meu leitor fazer alguma coisa ou não? Claro que eu posso, mas não usando imperativo. A gente sempre dá uma ordem indireta, por exemplo, assim, ó, é necessário manter cautela, é melhor manter cautela, mas não mantenho. Na 20, morri de vergonha,
correto? Eu fiquei embaraçado, eu fiquei constrangido, mas não morri de vergonha. 21, o onde, com o mesmo concerto. Situações em que, situações nas quais. 22, novamente tu tem aquela situação da ênfase desnecessária, né? Isso sim é que é a solução. Não, isso é a solução. 23, povão. Como é que eu digo povão? Grande parte da população e não povão. 24, de onde surgiu essa gíria? Porque a gíria não surge em locais, ela vai surgir em meios sociais. Então eu teria que dizer isso. Às vezes fico me perguntando que grupo começou a usar essa gíria. E não se usa essa expressão de dúvida assim, né? Fico me perguntando, me questiona. Se tu pudesse usar a primeira pessoa, claro, né? A 25 é uma frase que é melhor desprezar, abandonar, tá? Porque ela tem uma contradição, né? Essa é uma gíria que é usada por tudo que é tipo de pessoa, tudo é coloquial, por todos os tipos de pessoa, em especial os jovens. Não sei se as pessoas mais velhas usam essa gíria, provavelmente não. Então as pessoas mais velhas não são pessoas. Não dá, né? Que não dá. Talvez possa dizer que há uma restrição e aí por diante. Tá? Mas a segunda parte eu simplesmente cortaria. A 26, pessoal, é um tipo de frase que não se usa em redação. Vou comentar um pouco sobre uma gíria que muitos meus amigos falam. Isso a redação já pediu para tu fazer. Essa frase ela é redundante. Ela é coloquial por si, correto? A apresentação da redação, a introdução, jamais poderia conter uma frase assim, porque nós já sabemos que tu vai fazer isso. Eu posso fazer isso aí oralmente. Se eu estou começando uma aula, que tu não sabe qual é o aspecto, não tem uma ordem anterior, aí valeria. Mas essa frase em si tem um contexto coloquial. 27, embaralhada e malandragem. Embaralhada é tipo confusa. E malandragem teria que explicar, por causa daquele procedimento equivocado, né? A 28, questão de pronomes, entre minha amiga e mim. A gente usa eu e tu com verbos. Se não houver verbos, então o correto é entre minha amiga e mim, entre minha amiga e ti, e aí por diante. 29, uma questão de pronomes relativos. É o modo como os adolescentes falam, e não o modo que eles falam, correto? Quando o pronome relativo se refere a modo, o ideal é dizer o modo como, ok? Na 30 tem um problema de vocabulário engraçado, né? É comum ouvirmos gírias no lugar de outras palavras exigidas. Não são as palavras que são exigentes, né? As palavras, elas são exigidas. Na 31 tem uma redundância com o segundo seu. Isso prova as constantes mudanças que a gíria sofre em seu meio devido ao caráter jovem, renovador e simples com que é utilizado. Como é o caráter da gíria? É o caráter que ela é utilizada. Então, eu não preciso dizer ao seu caráter com que ela é utilizada. A redundância entre essas duas expressões só tira o seu. 32, confidenciais. Tipo, nós somos confidentes. Conhece a expressão, né? As pessoas para quem tu conta os teus segredos é a tua confidente e não a tua confidencial. Confidencial é o que tu não conta, é o teu segredo. Aqui a gente tem um problema na 33 de pronomes relativos, tá? Eu uso de certos termos cujo significado é desconhecido. É o significado dos termos. Quando dá a ideia de posse, então tu usa o pronome cujo, não o pronome que. Ok? Pessoal, claro que isso é matéria, né? Vamos ver isso tanto em regência, módulo 5, quanto em pronomes, módulo 7. Okay? Cujo é um pronome realmente complicado que desapareceu do português coloquial, mas não te preocupa, logo, logo estaremos estudando. A 34 é sem mais nem menos. Seria, por exemplo, assim, de uma forma surpreendente, de uma forma inconsciente, mas não sem mais nem menos. A 35 por aí. Não vai surgir por aí, vai surgir em determinados contextos, ok? 36 mexeu comigo. Cara, o livro mexeu. A gente diz isso supernatural, mas escrever é muito estranho, não é? Pode dizer que o livro provocou emoções, o livro mudou o teu modo de ver. E também na 36, isso eu corrijo muito em redação, não é lado. Não é lado emocional, correto? É meu aspecto emocional, minha faceta emocional, abordagem emocional, mas nunca lado. 37, cavernoso. Cara, que coisa bizarra isso. Mas ele colocou entre aspas. Mas, pessoal, olha aqui, o fato de estar entre aspas não quer dizer que possa usar qualquer coisa. Se as aspas impedissem que o corretor corrigisse, o que poderia fazer? Colocar todas as relações entre aspas. Então,
Começa aspas no início, termina com aspas aqui, não pode corrigir. O que é isso? O fato de estar entre aspas é diferente da primeira frase que nós fizemos, porque aquela do velho, né? Porque aquela redação pedia para o cara colocar as aspas, então ele colocou, aliás, pedia para tu mencionar uma gíria, então ele colocou entre aspas. Isso está correto, mas porque o tema pedia voluntariamente, em substituição a uma outra palavra culta, tu não pode usar no teu texto. Você tem que usar sempre a variação culta. E o que quer dizer cavernoso aqui? Lembra do problema do coloquial? É genérica demais a expressão. Quer dizer que ela é muito competitiva, que ela é prejudicial, que ela é feita em cavernas, com estalactites pingando? Não tem como saber, correto? Então tá errado, mesmo entre aspas. Na 38, o onde, né, como sempre, né, é uma obra realista em que, na qual. E na 39, aonde? Aonde é para movimento, aonde tu vais. É a mesma coisa, um momento de reflexão em que, no qual, ou como é momento, um momento de reflexão quando. Beleza? E na 40 bateu em tudo que foi aluno Cruz Credo, bateu em todos os alunos, ok? Um detalhe importante, o fato de eu fazer essa correção aqui, pessoal, não significa que tu não possa perguntar nos plantões. Se tu não entendeu, se tu tinha uma outra dúvida, se tu fez uma outra versão para essas frases que eu não mencionei aqui, me chama, correto? Atendimento todo dia. Aí, valeu, um abraço para vocês. Próxima correção daí, nós estaremos fazendo a acentuação e o livro virtual, que eu vou anunciar no grupo lá, certo? Valeu, um abraço, até a próxima.